Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui mais um autor para compor aí a nossa playlist de autores para o edital da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Hoje eu vou falar sobre Jussara Hoffmann e por tudo que eu já vi da Jussara Hoffmann, eu achei que seria interessante propor para vocês uma viagem ao túnel do tempo. O que você lembra dos seus momentos de avaliação enquanto aluno e enquanto professor e professora? Quais são os momentos de avaliação que você lembra de ter proporcionado aos seus alunos? Quem aqui, quando pensa em avaliação, pensa em prova? Quem tem boas lembranças de avaliação? E a partir da Jussara Hoffmann também, de toda a fala dela, eu achei interessante perguntar para vocês também uma coisa. Para vocês, tá tudo ok esse processo de avaliação ou essa forma de avaliação que tem estabelecido aqui no nosso sistema de ensino? Tá tudo ok? Tá tudo bem para vocês, a forma como tudo isso acontece? A avaliação escolar é algo que te incomoda? E tem uma última questão que eu acho também que seria interessante, porque eu também me vi nessa situação à medida que eu a estudava. Como você se sente quando você é avaliado? Além disso, além dessa volta ao túnel do tempo, a Jussara fala de coisas assim que fazem parte também de uma realidade mais no passado, mas que também fazem parte da nossa realidade atual. Salas lotadas, pouco tempo com os alunos, exigências burocráticas. Profissionais competentes precisam ter avaliações exigentes. Eu não posso, enquanto professor, ser responsável pelo fracasso de alunos desinteressados e desatentos. Posso? Pois é, gente, é sobre tudo isso que a gente vai falar agora com a Jussara Hoffmann. Avaliação mediadora. No edital, existem dois itens da Jussara Hoffmann. Existe o artigo que ela publicou na revista, Avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento. Esse é um artigo que ela publicou numa revista. E existe também o livro. O livro é Avaliação e Educação Infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Tanto o artigo quanto o livro se conversam. É interessante que que a gente tenha sabido de um para entender melhor o outro. A gente consegue perceber que existe uma conversa ali. No artigo ela faz uma referência também a algumas coisas que são desenvolvidas no livro, e no livro muitas coisas ficam mais entendíveis, né? Ficam mais claras à medida que a gente lê o artigo. Então vamos lá, a nossa primeira técnica, enquanto vocês ficam aí com as questões da volta ao túnel do tempo. Vamos falar um pouquinho sobre a biografia dela. Para quem já faz parte aqui do canal e já assistiu os outros vídeos, sabe que uma das técnicas que eu me utilizo é essa de fazer essa amizade meio platônica, né? Que os autores não sabem, mas eu sei que a partir desse estudo eu passo a ser a amiga deles. E a minha mais recente amiga, e eu vim trazê-la aqui para vocês e apresentá-la, é essa aqui, ó, é a Jussara Hoffmann. A Jussara Hoffmann, apesar do nome, ela é brasileira, ela é de Bagé, do Rio Grande do Sul. A gente sabe, né, que eu não sei se esse nome é alemão, mas a gente sabe que a colonização ali do sul, ela é mais alemã. E ela tem a graduação, não vi data de nascimento quando ela nasceu, enfim, eu sei que ela ainda é viva. Tem lá as redes sociais dela, o Instagram, o Facebook, faz muita menção aos netos, tem uma netinha na Austrália, aos filhos, aparece lá muito pouquinho, tem poucas postagens, mas ela está lá. Bom, a graduação da Jussara Hoffmann é em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também fez mestrado, e o mestrado ela partiu para a educação / avaliação, sabe? Ela foi professora de ensino fundamental, ensino médio e coordenadora pedagógica. Essa parte mostra pra gente que ela já teve ali os pés no chão da sala de aula, como a gente costuma falar no nosso ambiente aí pedagógico. As pesquisas da Jussara Hoffmann, enquanto mestrada, giraram em torno da educação infantil e da avaliação mediadora, né? Ela aposentou-se em 1996 como professora adjunta e ela fundou uma editora chamada Editora Mediação, que inclusive esse livro dela, o livro Avaliação e Educação Infantil, ele é publicado pela Editora Mediação.
Na editora, ela é diretora, ela faz seleção de obras, ela é responsável pelo projeto editorial e ela faz revisão técnica. E eu não sei como que ela consegue fazer tudo isso, porque eu, para gravar esses vídeos, tenho sofrido. Ela é escritora de livros, artigos e pesquisas. Muito pouco sobre a Jussara Hoffmann. E uma informação também que eu cheguei em relação a ela é que ela é um dos nomes mais conhecidos como especialista em avaliação da aprendizagem no país. Bom, quero deixá-los e deixá-las preparadas que o assunto é de certa forma polêmico, mas é importante a gente entender que esse assunto, esse artigo e esse livro, essas obras estão previstas no edital e a prefeitura quer sim que a gente entenda, que a gente pense sobre isso e que a gente se reveja enquanto essa prática de avaliação. Eu vou começar falando sobre o artigo. O artigo começa dizendo assim: o que não é uma avaliação mediadora? Ele fala sobre paradigmas. Quando a gente fala em paradigma, a gente está falando de modelo, de padrão, de referência. Então ela fala que a avaliação mediadora é tudo aquilo que não é uma avaliação sentenciosa. O paradigma de avaliação mediadora, o modelo, o padrão, a referência de avaliação mediadora é aquilo que não é o paradigma sentencioso, uma referência sentenciosa, um modelo sentencioso. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala em sentença, o que a gente pensa? A gente pensa no veredito, né? Naquele júri que tá ali avaliando um réu para dizer se acha que ele é culpado ou se ele é inocente. E é aquele juiz que vai dar o veredito final e vai dizer se aquele réu é culpado ou inocente. Então, a Jussara Hoffmann, ela faz questão de se distanciar, o paradigma de avaliação mediadora do paradigma da avaliação sentenciosa. Então, o que ela entende por esse paradigma sentencioso de avaliação? É uma prática de julgamento classificatório de notas alcançadas pelos educandos. E dentro desse paradigma sentencioso de avaliação, a Jussara Hoffmann fala que existe um ciclo assim de transmitir, verificar e registrar. Então, eu, enquanto professora, vou te transmitir um conteúdo, eu vou verificar se você aprendeu e é capaz de reproduzir esse conteúdo, e aí eu vou registrar, e aí eu vou te dar a sentença. Sim, você foi capaz. Não, você não foi capaz. Sim, inocente ou culpado, mais ou menos isso. E aí eu fiz sempre um paralelo, né, do que ela propõe como uma avaliação mediadora e uma avaliação sentenciosa. Da sentenciosa foi o que a gente falou, é um movimento de transmitir, verificar e registrar, e é um julgamento onde existe uma classificação através de notas. O que é o oposto disso, que seria a avaliação mediadora? Então ela fala assim: na avaliação mediadora existe ação, existe movimento e existe provocação. Então você se relaciona com uma pessoa que já tem conhecimentos anteriores, ou de, como a gente viu lá na Roseli Fontana, né, aqueles conhecimentos espontâneos que a criança já traz para o ambiente escolar, mas que vem de fora. A criança já traz. E aí, para a Jussara Hoffmann, essa avaliação mediadora, ela vai provocar esse conhecimento que a criança já tem. E aí, a partir dessas provocações, através de questionamento, como que seria isso? Na concepção de avaliar de Jussara Hoffmann, cabe um aluno que ele tem um ambiente que proporciona, que possibilita, que dá espaço para que ele exponha as suas ideias. Porque assim, como que você vai fazer uma avaliação mediadora ou um processo de aprendizagem mesmo mediador, se você não ouve o aluno, se você não sabe o que ele sabe, se você não sabe como ele aprendeu, se você não sabe qual o olhar que ele tem pro objeto de estudo, né? Para você conseguir, igual ela falou aqui, movimentar, né, provocar isso, né? Ah, professora, tá muito quente hoje. Aí a professora, por que tá muito quente hoje? Ué, professora, porque tá sol. Mas todos os dias que tá sol, fica muito quente?
Não, professora, nem sempre. Pois é, qual que é a diferença do dia que tem sol e não tá tão quente e o dia que tem sol e tá muito quente, né? Quais são? Que grau que está a temperatura num dia em que o sol está lá aparecendo, mas a gente não tá com tanto calor? E qual o grau de temperatura que está no dia em que a gente está morrendo de calor, como hoje, por exemplo, que está muito quente? Isso assim, hipoteticamente falando, que hoje na verdade está frio. Entende? Aí você vai questionando, poxa, é verdade, não é porque tá sol que tá muito quente, né? Depende da temperatura. Pode depender do quê? Pode depender da estação do ano, pode conseguir associar que às vezes o sol aparece no outono, mas não é a mesma forma como o sol aparece no verão, por exemplo. No inverno, às vezes aparece um sol também, menos expressivo, mas ele aparece. E não é a mesma temperatura. O que faz, né? O que varia aí? Qual que é? O que garante essa variação? Será que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Ou será que é o movimento que o Sol faz em torno da Terra? Será que o dia que tá quente aqui, por exemplo, agora a gente está em época de Olimpíadas e as Olimpíadas estão acontecendo lá no Japão. Por que a gente tem visto que lá no Japão tem feito tanto calor e aqui no Brasil, no mesmo dia, tem feito tanto frio? Entende? Então, olha, existem provocações para situações que acontecem no dia a dia, que fazem sentido para aquela criança. Esse foi um exemplo. Então, para dizer que é uma construção de conhecimento mediadora, que desperta ali, que tem um movimento, que desperta, que ela é despertada através de provocações. E outra coisa também, ela fala que na avaliação, no paradigma de avaliação mediadora, professor e aluno coordenando os seus pontos de vista, reorganizando-os. Quer dizer, se eu tô lá entendendo, tô construindo um conhecimento de que eu posso ver a figura da vaca e falar faca, ou eu posso ver lá escrita, né, o código, a palavra faca e ler vaca, o professor consegue perceber que existe ali um equívoco, que está num processo ainda de construção. E aí ele pode reorganizar esse processo através de atitudes provocativas, através de provocação, que foi isso que eu acabei de falar anteriormente. Não é provocar, de falar assim, pô, você tá falando errado, ou de bater o martelo como no paradigma sentencioso de avaliação. Errado. Então eu vou falar que tá certo quando a criança colocar errado? Não é uma questão de dizer se está certo ou de dizer se está errado. É uma questão de acompanhar o movimento de aprendizagem, a construção de aprendizagem pela qual o aluno está passando e você está passando junto. E depois ela fala, inclusive, uma reciprocidade intelectual. Gente, o que é ser recíproco? Recíproco é uma coisa que eu entrego e que eu recebo. É como a questão do diálogo. O diálogo, ele implica em ter dois lados. Se é um lado só, é um monólogo, não é um diálogo. E ela ainda vai falar que precisa ser revista essa questão do significado do termo diálogo e acompanhamento, porque o diálogo ele pode ser assim, são duas pessoas que falam, mas não necessariamente uma escuta a outra ou uma entende o que a outra está falando. E aí, no paradigma sentencioso, é meio que isso. O professor fala, mas não existe aquela preocupação de entender, de ouvir o que o aluno está dizendo, ou de saber o que o aluno entendeu a partir da sua fala. Simplesmente é uma sentença uma sentença que diz se você foi capaz ou não de reproduzir o que eu transmiti para você. Esse é o conceito de diálogo que existe no paradigma sentencioso da avaliação sentenciosa, no modelo de avaliação sentenciosa. É esse o conceito de diálogo. Agora, qual que é o conceito de diálogo lá na avaliação mediadora? No paradigma de modelo de avaliação mediadora? É diálogo de troca, de você ouvir também o que o aluno tem para te dizer, qual é a experiência que ele tem para te trazer, e aí ouvi-lo, e aí a partir de você ouvi-lo, você consegue perceber qual é a construção de conhecimento que ele está estabelecendo, e a partir daí você conseguir perceber também se está indo para um caminho que é científico, não vou nem dizer adequado, que é um caminho científico, que é aquele caminho que a escola propõe. A escola não propõe um conhecimento de senso comum. O senso comum ele vem de fora da escola. Dentro da escola, ela propõe um conhecimento científico.
Com isso, gente, então quer dizer que então no paradigma de avaliação eu não posso dizer o que é certo e o que está errado e eu tenho que considerar o que o aluno está falando como certo, sempre certo? Não, não é isso. É que na verdade ele diz assim, que você não está lá para julgar o certo e o errado, você está lá para mediar a construção de um conhecimento. E para você mediar a construção de um conhecimento, você precisa saber o que o aluno está conhecendo. Você precisa saber o que a criança está entendendo daquilo, qual a concepção que ela tem daquele objeto de conhecimento. Até para você perceber se ela está equivocada, se ela tem uma outra visão, ou se você está equivocada. Eu comentando com a minha filha sobre essas coisas que eu estou aprendendo, que eu achei muito bacana, e ela pegou e falou assim, engraçado, esses dias, olha só, uma professora fez uma pesquisa lá e perguntou assim para as crianças, para os adolescentes, se você fosse para uma ilha deserta, quem você levaria? E todo mundo, obviamente, eu levaria minha mãe, eu levaria meu pai, eu levaria sempre pessoas próximas, pessoas da família. E uma criança, um adolescente, falou assim, eu não levaria ninguém que eu gosto. Porque eu vou para uma ilha deserta, aquilo vai ser sofrido, vai ser difícil. Eu não vou levar para um lugar desse uma pessoa que eu gosto. Aí a professora fez uma crítica de falar assim, tinha que ser. Mas deixa, você é muito jovem ainda, você ainda vai aprender o valor da família. Pensa. Essa criança, esse adolescente, ele trouxe um olhar totalmente diferente do grupo. E nem por isso é um olhar que estava... Eu não vou nem dizer errado, é um olhar diferente. É um olhar diferente, tudo bem. Não que os outros estivessem errados, só que é uma perspectiva diferente. Eu vou para uma ilha deserta, eu não quero me sentir sozinho. Quem me protege é minha mãe, quem me protege é meu pai. Eu vou levar alguém que me ajude, que me proteja. Só que surgiu aí uma nova perspectiva. Não, eu não vou levar alguém que eu goste, porque isso vai ser sofrido. Tipo assim, eu vou me virar sozinha. Eu vou me virar sozinho e eu não vou expor uma pessoa que eu gosto a uma situação difícil, uma situação sofrida. Só que automaticamente, por conta desse autoritarismo, no sentido de que é o professor que sabe o que tá certo, já veio a sentença de você falou uma coisa diferente do que eu acredito, do que eu ensinei, do que todo mundo tá acreditando, então você é culpado, tá errado. Nota baixa. Tá, isso é falando da questão do paradigma sentencioso da avaliação. E o que ela fala do paradigma mediador da avaliação mediadora? Então ela fala isso, que tem que existir uma reciprocidade intelectual, reciprocidade é uma troca. Poxa, você sabe que você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado? Faz sentido. Ou se de repente a criança fala uma coisa absurda, obviamente que também não é pra dizer assim, isso aí, muito bem, que pensamentinho legal que você... Não é isso, mas por quê? Por que será que a criança tá construindo, o adolescente tá construindo esse tipo de reflexão? Tá indo para esse caminho quando ele olha para um determinado objeto de conhecimento e tá fazendo um caminho diferente. Mas olhar, gente, olhar a possibilidade, esse caminho que ele tá fazendo diferente, ele é possível? Às vezes tá falando um absurdo, mas às vezes não. E se ele estiver falando um absurdo, é esse o momento que você vai conseguir perceber quando você ouvir essa criança, ouvir esse adolescente, e precisa ter um momento em que ele também vai poder rever, porque ela fala da questão da avaliação, assim, ela acontece no final de um ciclo, no final de um período, de um bimestre, de um trimestre, e normalmente não se tem a possibilidade de se refazer, não se tem nem a possibilidade de dizer assim, professor, eu falei isso, mas é que eu quis dizer assim, assim, assim. Bom, se você quis dizer assim, assim, é um problema seu, porque na prova você colocou... Olha só, gente, a pessoa, o aluno, ele tem um contexto sobre aquele assunto, de repente ele tem alguma coisa até muito bem elaborada sobre aquele assunto, e ali na prova ele colocou um aspecto que talvez tenha ficado ali a desejar, ou aquilo fora de contexto tenha parecido equivocado. Só que quando você vai conversar com a criança, ou você vai conversar com o aluno, você percebe que ele tem toda uma capacidade de entendimento daquilo que supera inclusive aquilo que foi dito em sala de aula. Só que esse aluno já foi condenado como culpado. Esse aluno já foi rotulado, já foi classificado com nota baixa. O que isso significa? Significa que não importa o que ele sabe. Importa o que aquele papel ali demonstrou naquele momento, ainda que de forma equivocada. E isso é alguma coisa que precisa ser revista, né? Enfim, esse modelo sentencioso,
trata de um saber transmitido. O professor vai lá e fala tudo que ele sabe e o aluno tem que se esforçar ao máximo e ter muita atenção e cuidado e memória para conseguir reproduzir o que o professor falou e a partir disso ele vai receber uma nota e vai ter uma classificação. Se esse aluno não se atentou, se esse aluno não tem uma memória boa o suficiente ou está com algum problema que afeta a sua memória naquele momento, ou algum problema que não faz com que ele fique atento naquele momento, ou ele não se interessou por aquele assunto, ou ele não tem nenhuma base de conhecimento para conseguir entender sobre aquilo que está sendo falado. E aí ele não vai saber reproduzir para o professor o que o professor transmitiu para ele. Então, esse é o método transmitir, verificar e registrar. Transmito, verifico se o aluno conseguiu gravar tudo aquilo que eu falei, prestou atenção, e aí eu vou registrar. Sim, ele conseguiu. Não, ele não conseguiu. Sim, ele conseguiu 10. Não, ele não conseguiu. Ou ele conseguiu um pouco, 6. Ou não, ele não conseguiu nada, 1. Ou ele nem me respondeu, 0. Certo? Então, paradigma sentencioso, saber transmitido, o conhecimento transmitido do professor para o aluno. E o processo é transmitir, verificar e registrar. E no mediador? No paradigma de avaliação mediadora. Bom, existe ação, existe movimento e existe provocação. Engraçado que quando eu falo de um saber transmitido, é um aluno assim, quanto mais quietinho, melhor. Quanto menos ele se movimentar, se ele não movimentar nem os olhos, melhor ainda, ele tá olhando para mim e é isso aqui que é o ideal. No paradigma da avaliação mediadora, que é esse que a Jussara Hoffmann defende, existe ação, existe movimento e existe essa provocação. Então é possível e é necessário que o aluno se movimente sim, que ele haja, que ele fale, que ele demonstre, que ele manipule, que ele expresse. Eu vou ouvir o que o aluno pensa, ele vai me ouvir, a gente vai trocar, a gente vai reorganizar, a gente vai consensuar ou não. Esse saber não é um saber transmitido. Ele é o quê? Ele é um saber enriquecido. Enriquecido à medida que a gente troca, à medida que a gente descobre, à medida que a gente busca ali e investiga aquele objeto de conhecimento, vai enriquecendo o nosso conhecimento. Enriquece o conhecimento do aluno, enriquece. Quantas vezes a gente já não aprendeu enquanto professor? Quantas realidades diferentes os alunos vivem e eles trazem pra gente sem a gente conhecer. Um exemplo é essa questão de informática. Quantos professores têm sofrido para nesse momento de aula online conseguir dar conta ali da demanda? Quantos filhos jovens puderam de alguma forma orientar os seus pais para como funcionam, como ligam os cabos, como funcionam as redes? A minha filha de 9 anos, eu falei para ela que eu ia dar aula e tal, e fazer o atendimento também psicopedagógico online, e aí ela vem, mãe, faz pelo Meet, faz pelo Google, faz pelo Zoom, aliás, no Meet você pode colocar o fundo, sabe, coisas que eu não sei. Então existe sim conhecimento naquela criança, naquele adolescente, naquele jovem. Não pode existir de forma alguma esse autoritarismo no sentido de todo o saber está em mim enquanto professor, e aí enquanto psicopedagoga, eu também gosto de falar nessa orientação aos pais, que todo saber não está em mim enquanto pai e mãe. Eu tenho sim experiência, eu posso ter mais maturidade e tal, mas tá vindo gente, tá vindo uma pessoa ali que tá vindo com experiência também. E isso gera proximidade quando você é capaz de ouvir. Isso tudo construído a partir dos fenômenos que foram estudados. E estudados a partir de um saber enriquecido, um saber que é construído, um saber através de um diálogo que é ouvir o outro, que é falar também, mas ouvir o que o outro tem a dizer e é troca. E não um diálogo, que é a concepção de diálogo que tem aqui no paradigma sentencioso, que é o diálogo onde só o professor fala, onde o aluno deve ficar calado e quanto mais paradinho, melhor. Quanto mais paradinho, maior a nota ele tem. Existe nota, inclusive, para comportamento, entendendo que o padrão de comportamento bom é aquele bem calado. Não é. Imagina, na minha aula as crianças podem sim participar, inclusive eu avalio bem quem participa, desde que a participação seja uma fala que eu esteja de acordo. Então ela fala muito sobre assim, o fato de a gente não poder acreditar
que a aprendizagem ela se constrói, ela fala sobre isso, uma avaliação comportamentalista, que significa assim, eu avalio bem aquela pessoa que mudou o seu comportamento a partir daquilo que eu expliquei, que eu instruí, que eu orientei, que eu entreguei como correto, verdadeiro, adequado. E aí eu não abro espaço para alguma coisa que construa um comportamento diferente daquilo que o sistema de ensino, a sociedade e eu definimos como padrão, como um padrão, né? Um padrão positivo, como um objetivo a ser atingido. E aí eu desconsidero todas as outras possibilidades que não seja aquela. Fantástico, como eu sempre digo. Ela fala que esse saber transmitido e esse paradigma sentencioso de avaliação, ele acontece em todos os níveis de educação. O ensino fundamental, o ensino médio e o universitário. E ela fala que no universitário e no ensino médio, isso se intensifica ainda mais. Porque à medida que aquele módulo de ensino ele é organizado a partir de disciplinas, né, matrículas por disciplina, e aí ela fala que isso intensifica ainda mais esse olhar para o aluno fragmentado e sentencioso. Você é condenado como culpado por uma disciplina que você não deu conta. E à medida que... Porque ela fala também que é importante você ter um olhar avaliativo num todo, como outros autores já falavam, né? Nós somos um todo. E aí, como pode você perder um semestre por conta de uma determinada disciplina que você não correspondeu às expectativas que foram propostas? E ela fala que no ensino superior é ainda mais intensa essa forma, aumenta assim, é mais intensa essa forma de avaliar. Porque a matrícula é feita por disciplina. Eu só consigo olhar aquela disciplina que eu estou lidando com o aluno. Ele pode ser fantástico, fenomenal em outras áreas e outras disciplinas, mas eu desconheço por completo. Eu tenho aquela visão restrita daquela matéria, daquela disciplina que é a minha, da qual eu sou responsável e da qual eu acompanho, assim, mais ou menos de longe, né? Não esse acompanhamento mediador que ela fala. Eu acompanho de forma sentenciosa. Então, esse negócio aqui de a formação do educador assume e reproduz a postura de seus educadores. Quem aqui lembra? Eu vou falar assim de uma formação mais recente, a nossa última formação, que é a nossa graduação. Quem sabe, quem fecha os olhos aqui e ainda consegue sentir a sensação do dia de prova, do dia de apresentação de TCC, do dia de montar, no momento final de entrega de TCC, a banca do TCC principalmente, aquelas disciplinas em que eu não consigo entender aquilo e eu preciso me virar e eu não sei o que fazer. Quem aqui entende? Quem aqui lembra dessa sensação? E aí ela fala assim, que a gente passa por toda essa sensação difícil de ser julgada e receber uma sentença ao final desse julgamento. A gente sofre com isso, a gente sabe o peso disso, mas à medida que a gente sai da graduação, que a gente sai da faculdade, a gente vai e reproduz com os nossos alunos a mesma coisa. E eu achei fantástico. É um momento a se pensar. Eu fui professora no ensino médio e eu fiquei por um ano também, dei aula de filosofia na faculdade onde eu estudei depois de muitos anos, depois de uns 20 anos. Foi uma experiência muito bacana. Do ensino médio foi uma experiência muito rica também, mas à medida que eu ouço e que eu estudo a Jussara Hoffmann, eu fiquei pensando, eu sou professora de filosofia, eu dei aula de filosofia no ensino médio, eu dei aula de filosofia na faculdade. Passo um filme assim na minha cabeça de como eu até tentei, por uma questão de coisas que eu acredito, não por conhecer uma teoria da Jussara Hoffmann, mas por valores que eu tenho, mas eu não tinha esse olhar. Eu ainda me achava, à medida que eu fazia alguma coisa um pouco diferente daquilo que a burocracia me exigia, né? Eu precisava desenvolver aquele conteúdo porque teriam provas bimestrais, porque teria prova ângulo, porque teria P1, P2 e prova ângulo, e aí essas crianças iam ser cobradas naquela prova sobre aquele conteúdo, e à medida que elas não soubessem responder, eu também seria julgada como incompetente. Como que eu faria para trazer essas crianças, esses adolescentes, para conseguirem reproduzir ali naquela prova aquele conteúdo que estava na apostila?
Eu realmente entrei nesse ciclo e sem me dar conta. Eu tive ali, ó, a filosofia e 3 salas de adolescentes na minha mão para construir uma aprendizagem de provocação. Eu fiz isso também, eu os trouxe para o diálogo, eu vim para uma dialética, né, para uma coisa de ouvi-los, de tal, mas tinha sobre mim um peso de uma cobrança de que eu precisava ver X e X conteúdos. E eles precisavam se apropriar de forma a serem capazes de reproduzir X e X conteúdos. Sim, tanto de filosofia quanto de outras disciplinas. Dani, só que se não fizer isso, como é que vai ser feito? Então, vamos ver. E aí é interessante que ela fala assim, ó, exatamente as palavras isso do artigo que ela escreveu para tal da revista. Muitos professores nem mesmo são conscientes da reprodução de um modelo, agindo sem questionamento, sem reflexão a respeito do significado da avaliação na escola. Então, ela aponta algumas perguntas relacionadas a essa complexidade, né, dessa questão da avaliação e desse comportamento que não, sem reflexão, que a gente, enquanto professor, reproduz, mesmo tendo sofrido dentro dele. Ela faz esses questionamentos. Olha só, são 3 grandes básicas, assim, grandes questionamentos, e depois ela vai dizer por que ela chegou a esse questionamento. Então, ela vai responder algumas perguntas que são frequentes. Ela acredita que existe uma resistência dos professores no sentido de aceitar a possibilidade dessa avaliação mediadora, porque a gente meio que já automaticamente reproduz aquele tipo de avaliação pela qual a gente passou. Considero reveladoras de tal postura de resistência dos professores algumas perguntas formuladas por eles em seminários e encontros para discussão do tema avaliação. Ela participou de encontros e seminários e dentro dessa discussão sobre avaliação nesses encontros e seminários foi aberto para a pergunta, para as dúvidas dos professores, e aí vieram essas dúvidas. Aí a partir desse questionamento dos professores foi que ela fez esse bloco de 3 grandes perguntas com base nisso. Primeira, como superar o descrédito de muitos professores relativo à sua perspectiva de avaliação enquanto ação mediadora? Por que os professores não acreditam que é possível essa avaliação mediadora? Porque, assim, à medida que ela apresenta e fala sobre a avaliação mediadora, os professores questionam assim, mas as salas estão cheias. Mas eu preciso de mais tempo com os alunos. Mas os alunos são desatentos e desinteressados. Mas não sei o que lá. Vão aparecer esses questionamentos, mas lá embaixo eu vou falar para vocês. Outra grande pergunta que ela faz. Quais serão as questões emergenciais na discussão dessa perspectiva, né, de avaliação mediadora, levando-se em conta a superficialidade da formação dos professores nessa área? A Jussara Hoffmann fala que quando nós saímos da graduação, né, da nossa formação enquanto professores, a gente sai com um conhecimento extremamente superficial sobre avaliação. Não se fala na formação dos professores sobre a questão da avaliação, não se questiona. A gente pode até saber, a gente até entende por quê, né, gente? Porque é muito enraizado e é muito tempo e faz parte do sistema de ensino. E essa tentativa louca de controle, né, de mencionar, de dizer, de catalogar, porque assim, na concepção do sistema de ensino atual, se não for desse jeito, não tem como acompanhar, né? Dizer, e ela fala sobre o termo acompanhar. Enfim, então, quais são as questões emergenciais na discussão dessa perspectiva de avaliação? Se a gente for falar sobre avaliação mediadora, o que é mais urgente? Porque são várias, não é nem mediadora. Se a gente for falar sobre avaliação, quais seriam as questões mais urgentes? O tema avaliação ele é extremamente amplo e claramente na concepção dela e no final ela vai dizer por que ele precisa ser revisto. E só que o fato dele ser muito amplo, e aí vamos supor que a gente vai falar sobre assunto. Quais são sobre esse assunto, né, da avaliação? Quais seriam as questões dentro do assunto avaliação mais emergenciais? Sendo que é difícil falar sobre porque na cabeça de Hoffmann, na fala de Hoffmann, os professores não estão preparados para falar sobre isso, visto que eles não tiveram em sua formação uma preparação suficiente para capacitá-los a falar sobre
as possibilidades de uma avaliação, sobre os questionamentos no processo de avaliação. E a terceira grande pergunta que ela fala: em que medida prevalece uma visão de conhecimentos positivistas fortalecedora da concepção classificadora da avaliação? Eu fui em busca do termo positivista no dicionário, no Google. Entende-se por prático e objetivo, né? Então, em que medida prevalece uma visão de conhecimento prático e objetivo, só que um conhecimento prático e objetivo que fortalece uma concepção classificatória da avaliação. Então, assim, conhecimento prático e objetivo seria assim: você sabe isso ou não sabe? Você é capaz de responder assim ou não é? Porque aí, à medida que esse conhecimento é prático e é objetivo, ele vai reforçar a concepção classificatória de avaliação. Não é assim, eu ouvi o que você tem para falar sobre, ou se você tem uma perspectiva diferente sobre esse assunto, ou se você tem alguma reflexão sobre isso, ou você tem um olhar diferente. Não é isso. O que eu quero saber é se você sabe ou não reproduzir aquilo que eu te falei. Se você sabe, você vai ser bem classificado através de uma avaliação. Se você não sabe, você vai ser mal classificado através de uma avaliação. O que se pretende é refletir sobre as origens desse descrédito. O que ela quer nessa fala dela, nesse artigo dela, é refletir assim: por que os professores não acreditam na possibilidade de uma avaliação mediadora, que não seja classificatória e que não seja sentenciosa. Eu tenho em minhas mãos parâmetros que foram definidos, né? Instrumentos e medidas que foram definidos segundo determinados padrões, e aí a partir desses instrumentos e medidas que foram definidos a partir de determinados padrões, eu vou pegar aluno por aluno e vou verificar quem são os que se encaixam dentro desses padrões, e aí eu vou avaliá-los à medida que eles se encaixam ou não. Basicamente é isso. Essa é a visão, é a prática avaliadora sentenciosa que se vê nas escolas, que se vê no sistema de ensino. E é a essa que ela contrapõe a avaliação mediadora. Bom, quais foram então as perguntas que foram feitas, que surgiram, né, nesses seminários e encontros, que fizeram com que ela chegasse à conclusão dessas três grandes perguntas? E aí eu vou mostrar para vocês. À medida que ela apresentou a questão a possibilidade, né, e a necessidade, na verdade, a urgência da avaliação mediadora, e falou sobre, e explicou tudo isso que a gente falou, e aí, nesse momento, eu acho que entra a parte mais polêmica, porque certamente muitas pessoas que estão ouvindo falar sobre esse assunto já se perguntaram. E eu vou dizer para vocês. Aí eu vou dividir as perguntas são 3 módulos, e aí aí ela fala assim que quando o professor faz esse tipo de pergunta, ela automaticamente entende algumas hipóteses sobre a concepção implícita às perguntas formuladas. Ela fala assim: quando eu ouço essa pergunta, dá para imaginar, ela consegue entender a hipótese que existe atrás dessa pergunta. O que é que as pessoas acreditam quando elas estão fazendo essa pergunta? Um exemplo, a pergunta que foi feita pelos professores, uma das perguntas que foi feita pelos professores nesses seminários, né, nesses trabalhos aí que ela fez de proposta para sentar e falar sobre a avaliação, o modelo de avaliação. Na avaliação mediadora, quando ela oferece a visão da avaliação mediadora. Olha só as perguntas. Não estaremos nós, professores, sendo responsabilizados pelo fracasso de alunos desinteressados e desatentos? A essa pergunta, Jussara Hoffmann entende que por trás dela existe uma hipótese de concepção, ou seja, por trás dessa pergunta existe uma hipótese de que esse professor, quando pergunta isso, ele acredita em quê? Ele acredita que os alunos não aprendem porque não estudam a matéria e não prestam atenção à aula. E aí ela fala que é muito mais fácil para um professor acreditar nisso, porque aí ele tira de si a responsabilidade de que o aluno pode não ter aprendido porque a didática não foi adequada. O aluno não pode não ter aprendido porque o professor não soube estimular o aluno, ele não soube trazer sentido para aquele conhecimento, ele não soube desafiar o aluno, sabe? Ele não soube fazer as perguntas que fizessem com que ele falasse assim: não, mas peraí, não, professora, é assim.
Não, mas você sempre acreditou que é isso? Mas e se a gente pensasse desse... Não, professora. Ou então, poxa, professora, eu nunca pensei sobre isso. Ou o professor, nossa, mas de verdade, eu nunca pensei sobre isso. Reciprocidade intelectual, né? A abertura para você aprender também com quem você tá trocando o conhecimento. Então ela fala isso. Quando o professor faz essa pergunta, poxa, será que a gente não vai estar, eu não vou estar, eu enquanto professor, sendo responsabilizado por aluno desatento, por aluno desinteressado? Quer dizer, o aluno vai mal e aí eu é que sou responsável por isso? O aluno não teve interesse, o aluno não teve atenção e aí eu, como professor, sou responsável por isso? É muita sacanagem. Ela fala que por trás desse questionamento existe um professor que acredita que os alunos não aprendem porque não estudam a matéria e porque não prestam atenção na aula. E aí, com isso, eles tiram de si a responsabilidade ou a possibilidade de que esse aprendizado não aconteceu porque um professor não soube despertar no aluno um interesse para a construção do conhecimento, não só despertar, não soube instigar o aluno para construir o seu próprio conhecimento, né? Aquela palavra que ela usou aqui. Não houve ação, não houve movimento, não houve provocação, o aprendizado não foi desafiador. Então, por isso, o aluno não se interessou por aquilo. Agora a gente pensa, quantos assuntos que constam do currículo escolar que não, eu acho que até o assunto em si, a sociedade mudou muito. A gente consegue perceber isso nos alunos, nos nossos filhos, nas crianças com as quais a gente se relaciona. A sociedade em si mudou, né? Essa questão do conhecimento rápido, meio que superficial também muitas vezes. Gente, a gente pede um Uber e aí fala que vai demorar 1 minuto para chegar, a gente fala, poxa, 1 minuto? A gente pede para baixar um arquivo, tá lá, 30 segundos, você precisa esperar 30 segundos. Aí você fica, putz, 30 segundos. Como se 30 segundos fosse 3 dias. A gente vive numa sociedade que tá onde o tempo, não sei se é nem dinheiro, sei lá, o tempo não é uma coisa que eu quero perder. Embora eu perca, né, em muitas outras situações, mas a gente não tem consciência disso. A gente vive, a criança e o adolescente, o aluno, ele não tá fora dessa realidade que a gente também vive. Ele também tá, puxa vida, sério? Que eu vou ter que ficar copiando coisa da lousa? Sério que eu vou ter que fazer cópia de um texto? Sério que eu vou... Poxa, né? Por que não? Por que não saber o que ele já viu? O que ele já conhece? O que ele já viu na própria internet, que hoje em dia tem informação aí fácil para todo mundo? Por que não saber disso? Porque ela fala que, inclusive, para isso, o professor, para ele se dispor a isso, ele precisa ter conhecimento de várias áreas. Para você abrir um espaço de um diálogo, que é um diálogo onde eu vou ouvir o outro e o outro também estará livre para questionar aquilo que eu sei, que eu digo que eu sei, para questionar aquele conteúdo que eu quero só despejar em cima dele, o professor precisa ter uma certa segurança, né? E ao mesmo tempo uma certa humildade, né? Para falar assim, poxa, sabe que isso eu não vi? Sabe que isso eu não sei? Tá aí, uma perspectiva diferente. O professor tem medo de não saber responder. Gente, eu tô falando por mim, porque eu já tive essa insegurança. Eu ia pra sala de aula com dor de barriga. Eu estudava desesperadamente sobre o autor com medo de que um aluno me perguntasse alguma coisa e eu não soubesse responder sobre os filósofos. E assim, e é lógico que são adolescentes que pouco provavelmente tenham estudado tanto quanto eu estudei para ir dar aquela aula. Só que a questão não é essa. Ela fala sobre isso também. Não é assim, eu, professor, estou desafiando você, aluno que não sabe, ou eu, aluno, estou desafiando você, professor que não sabe. Ela fala que não tem que ser, o desafio não tem que ser entre o professor e o aluno. O desafio tem que ser entre o professor e o aluno juntos e o objeto de conhecimento. É o objeto de conhecimento que precisa ser superado, ser domado, digamos assim. E o professor e o aluno, eles são parceiros nisso. Eles não estão disputando. Não é ali uma disputa entre aluno e professor para saber quem sabe mais e quem sabe menos, quem é capaz de reproduzir o que o outro sabe já e o caramba. Não é isso, o caramba, não é pra ser. E tudo isso. É assim, gente, aluno, professor, vamos juntos nessa reciprocidade intelectual, ver o que tanto a gente consegue desse objeto de conhecimento, explorar e aprender e renovar e tudo isso. E é fantástico.
Enfim. Mas de fato é assustador. Porque olha só, eu sou uma professora de português, vamos supor, e aí eu vou falar sobre um texto de história, né? Tá lá para eu falar sobre um texto de história. Eu não tenho conhecimento de história, né? Isso assim, um exemplo, né, gente? Um exemplo. Eu, como professora de filosofia. Filosofia é uma coisa, história é outra coisa, embora os dois se misturem e tenha ali um misturado, né? Para eu falar dos autores, né, dos filósofos, eu preciso saber da história, eu preciso ir em busca disso. E aí, de repente, dentro daquilo ali, existe um contexto histórico que eu não domino, né? E aí, olha só a insegurança que já me bate. E o autoritarismo, ele tá diretamente ligado à insegurança. Eu vou fazer assim, eu vou dominar essa sala para eles não terem espaço de me perguntarem aquilo que eu não sei. Na pior das hipóteses, eu vou ser extremamente autoritária para não abrir esse espaço, porque eu não posso passar por uma pessoa que não sabe. Eu sou autoridade aqui. Então, olha só, que paradigma, né? Que modelo a gente precisa abrir mão, né? Que o professor é autoridade nesse sentido e ele não pode ser questionado, né? Que eu tô aqui enquanto professor para ensinar para você tudo que eu sei, para você mudar a sua vida a partir daquilo que eu sei e daquilo que eu acredito, para que a sua vida seja ou como a minha ou como não foi a minha, porque eu não consegui, mas quem sabe você consegue. É zoado, né? Mas é fantástico. Bom, vamos ver se eu consigo terminar? Ó, além dessas perguntas, além dessa aqui, ó, o aprender, não, é essa primeira que a gente tá falando, o aprender, exatamente isso que eu acabei de falar, o aprender não é mudar o comportamento do aluno em função da visão de conhecimento do professor. Isso é uma visão comportamentalista, foi o que eu comentei anteriormente, já veio falando isso daqui. Avaliação, na visão comportamentalista, é observar e registrar, e não uma perspectiva reflexiva, mediadora, dialógica, que foi a que eu falei. Na visão comportamentalista, supervaloriza as informações que o professor transfere ao aluno, transmite para o aluno. Exige que o aluno fique alerta e faz do aluno um objeto de estudo, olha só, palpável, mensurável e observável. Então, o conhecimento em si, ele deixa de ser o objeto de estudo do professor, que era para ser do professor e do aluno em parceria. O aluno passa a ser objeto de estudo do professor. É ali do aluno que eu vou ver, ai meu Deus, será que ele consegue reproduzir? Será que se ele conseguir reproduzir, ele consegue quanto? De 0 a 10, para eu poder anotar aqui rapidinho. Peraí, isso aqui eu consigo ver. O que eu não consigo ver, o que eu não consigo observar é porque ele não sabe. Se ele não foi capaz de escrever aqui na prova, é porque ele não sabe. Eu não tô vendo, como é que eu vou avaliar isso? Como é que eu vou sentenciar um crime que eu não vi? O que não tem provas, né? Mesmo que eu não tenha visto, ele precisa de provas, né? Então, olha só, que fantástico! É assim mesmo. Não prestar atenção é responsabilidade do aluno. O professor não precisa se rever pelo insucesso do aluno e pelo fracasso do aluno. E ela fala assim também: se numa sala com 30 alunos, 20 conseguiram reproduzir, conseguiram prestar atenção, se concentrar e reproduzir aquilo que eu falei, a ponto de eu conseguir avaliar ali, ter uma nota de 7 para cima, e 10 não conseguiram, com certeza esses 10 não prestaram atenção. E a culpa é deles. Culpados. Bom, o professor não precisa se rever, né? Quando a responsabilidade é do aluno. Vamos ver o que eu escrevi aqui. O professor, ele não precisa se rever pelo insucesso, pelo fracasso do aluno e se responsabilizar e assumir a sua incompetência na organização do trabalho pedagógico ou sua apresentação inadequada de estímulos à aprendizagem. Por que eu falei para vocês que isso daqui é bastante polêmico? Porque, em geral, isso, gente, olha, eu nem tô falando só em relação aos professores. Eu lembro na faculdade, eu fiz num final, assim, de semestre, eu pedi, num dia até de avaliação também, eu pedi, e as minhas avaliações eram sempre muito assim, o que você pensa a respeito de tal coisa, né? Até porque eu tava num curso de filosofia, e a filosofia é, dentre outras, né, linhas também da ciência, mas é você ser capaz de construir ali um pensamento próprio. Na verdade, o conhecimento científico, ele
te traz isso, né, em inúmeras áreas diferentes. E aí, nesse dia, eu propus para os alunos para eles fazerem também uma autoavaliação daquele semestre. O quanto ele se dedicou, o quanto ele se comprometeu, o quanto ele se envolveu com aquilo, o quanto houve interesse dele. E teve um aluno que se revoltou comigo e falou para mim assim, você está me tratando como se eu fosse aluno de ensino médio? Gente, eu propus uma autoavaliação. Por que a gente foge tanto, né, de autoavaliação? Porque a gente tem uma ideia de avaliação, e a Redondo já falava isso. A gente não tem uma ideia de avaliação como alguma coisa que vai melhorar o nosso desenvolvimento humano, que seja. Eu estou revendo as minhas limitações, ou estou revendo os meus pontos fortes, fracos e fortes, potencializar ainda mais os fortes, ver o que eu posso fazer com os meus pontos fracos. Não é uma ofensa, é só uma possibilidade de você ser o melhor. Só que isso, a gente não tem esse conceito de avaliação, né, na nossa sociedade. Bom, quais foram as outras questões que apareceram lá no tal lá do curso? Eu não vou voltar nas folhas, gente, porque eu me perco, eu não lembro as palavras. Mas enfim, lá no simpósio, lá no curso que ela fez, e aí os professores fizeram essas perguntas. Olha, outras duas perguntas que surgiram e que eu acho interessante falar, porque eu tenho certeza que quem estiver assistindo essa aula, independente de concurso, de qualquer coisa, também vai saber que já pensou nisso. Eu já pensei em muitas. Como é possível alterar nossa prática, considerando o número de alunos com que trabalhamos e o reduzido tempo em que permanecemos com as turmas? Aí ela fala que por trás dessa pergunta existe uma hipótese de concepção, existe um pensamento por trás dessa pergunta que é o paradigma, que é uma pessoa que acredita que quando ela está falando de avaliação mediadora, a avaliação mediadora exige do professor maior tempo de permanência em sala de aula com os alunos. Depois ela vai dizer se exige mesmo ou não. Outra pergunta. Não é necessário, para tanto, uma enorme disponibilidade do professor para atendimento aos alunos, considerando a avaliação mediadora? O que ela entende, que pensamento ela entende que tem por trás desse questionamento dos professores? Que um paradigma, um modelo de avaliação mediadora exige atendimento direto e individualizado ao aluno. Então, ela entende que quando o professor pergunta isso, que se não é necessário para tanto uma enorme disponibilidade do professor para atendimento aos alunos, significa que o professor entende que uma avaliação mediadora é aquela que exige atendimento direto e individualizado do aluno. E depois ela vai dizer se é isso mesmo, que eu já adianto para vocês que ela disse que não, que na verdade é um pouco até o contrário disso. Porque essa avaliação mediadora, e a avaliação mediadora ela faz parte de um processo de aprendizagem mediadora, que inclusive o Arredondo fala sobre isso. Gente, é engraçado, eles trazem sempre uma concepção de que a aprendizagem ela deve trazer, despertar, desenvolver uma autonomia das pessoas, né? A aprendizagem ela tem que trazer isso. É uma autonomia de aprendizagem, autonomia de comunicação, como dizia Roseli Fontana, né, através dos conceitos. Quando você domina os conceitos, você consegue se comunicar melhor, você consegue aprender melhor e você consegue resolver melhor os problemas. E numa avaliação mediadora, que faz parte de um processo, né, de aprendizagem mediadora, é nada mais, nada menos que isso. Aliás, ao contrário, não é uma coisa assim de tipo assim, poxa, eu preciso ter um atendimento. Eles querem que eu fique ali do ladinho do meu aluno e cuidando e pegando na mão dele, e olhando e fazendo uma coisa ali intimista, não sei se é intimista, mas individualizada, um atendimento direto. É o contrário. A avaliação mediadora dentro de um processo de aprendizagem mediadora implica em você desenvolver e estimular, na verdade, na criança, no adolescente, autonomia, inclusive para estudar. Por quê? À medida que você provoca questionamentos, né? À medida que você provoca questionamentos naquele conhecimento que a criança ou o adolescente já tem, você vai trazer ali uma necessidade de que ele
reorganize aquilo que ele pensa, né? Que ele revalide aquilo que ele pensa, porque de repente ele tá ali reproduzindo conceitos, pensamentos e ideias de outras pessoas e ele mesmo ainda não construiu o seu jeito de pensar. E quando o professor traz para a parte científica, para a parte sistematizada, né, que a escola querendo ou não tem, e aí dentro disso ele questiona, né, o aluno, ele leva o aluno à reflexão. O que ele está fazendo? Ele está fazendo com que esse aluno seja autônomo, com que ele seja capaz de pensar, poxa vida, eu acreditei nisso até agora e agora estou tentando dar sentido nisso com os meus próprios pensamentos, com as minhas reflexões e eu não consigo. Eu vou ter que ver direito isso daí, porque eu sempre acreditei nisso. Fantástico. Olha lá, as outras perguntas, as duas últimas perguntas, que é o do grupo 3, que eu dividi aqui do meu jeito. Em medida formaremos um profissional competente sem uma prática avaliativa exigente e classificatória? Como que eu vou garantir que vai ser um profissional competente se ele não foi avaliado com rigor? Olha que mais! Ela diz que quando um professor faz essa pergunta, o professor, sem saber, ela consegue entender, ela consegue ter uma hipótese de que a concepção desse professor de avaliação é de que a avaliação ela deve ser comparativa e classificatória. E essa avaliação comparativa e classificatória garante a qualidade de ensino. E aí ela vai falar umas coisas lá que a gente mesmo vai pensar, eita, que não é isso. Outra pergunta que os professores lá normalmente fazem. Será possível alterar esse paradigma de avaliação diante das exigências burocráticas do sistema? Não se deveria começar por alterá-las? Quer dizer, eu tenho uma exigência burocrática que eu preciso corresponder. Será que não é preciso mudar primeiro essas exigências burocráticas para depois tentar fazer alguma coisa diferente nesse paradigma aí de avaliação? E aí, ela fala que quando um professor pergunta isso, subentende essa hipótese. A avaliação classificatória não é opção do professor, mas exigência do sistema. Será, gente? Quantas vezes, e aqui enquanto eu tô falando isso, quem aí não pensou, é fácil, como é que eu vou ficar fazendo lá, estimulando, questionando o aluno? Gente, eu preciso corrigir prova, eu preciso anotar, eu preciso fazer relatório, eu preciso lançar, tem um sistema lá que eu preciso lançar digitalmente, eu preciso corresponder a uma expectativa burocrática que não é nem expectativa, é uma exigência burocrática rigorosa. Então ela fala que quando o professor fala, olha assim, se você quiser que eu avalie diferente, então você elimina aí essa exigência burocrática. E aí ela fala, quer dizer que quando o professor pensa isso, expressa isso, que não dá para ele fazer diferente porque ele tem uma exigência burocrática em cima dele, significa que essa avaliação classificatória o professor não faz porque ele quer, mas porque é uma exigência do sistema de ensino. E isso explica muita coisa, né, gente? Eu acredito sim que muita gente entende isso. Tudo bem, olha, eu quero ter um jeito diferente de avaliar. Só que não é esse jeito diferente de avaliar que eu preciso prestar contas ali na coordenação, na direção, na diretoria de ensino e a própria diretoria de ensino também tem que prestar contas para as estatísticas aí da vida. Na estatística aí da vida que se presta conta no sistema de ensino, nem tem esses itens todos que eu, enquanto avaliação mediadora, considero importante. O meu aluno é descolado, o meu aluno ele não sabe reproduzir aquele conhecimento, mas ele sabe falar com as próprias palavras. Mas não tem aqui um X para eu colocar com essas próprias palavras que meu aluno falou. E aí, como é que eu vou avaliar ele? As próprias palavras dele não conta como opção de resposta. Sacanagem. Gente, fantástico. No próprio artigo da Jussara Hoffmann, ela apresenta esse quadro, e aí esse quadro ela vai dizer que onde a concepção de aprendizagem é tal, a concepção de avaliação vai ser correspondente. Onde a concepção de aprendizagem é outra, a concepção de avaliação também será correspondente. Então vamos lá. Quando a concepção de aprendizagem, quando aprender significar modificação de comportamento, que alguém que ensina produz em alguém que aprende, que é aquela visão comportamentalista que a gente falou. Então, se a visão de aprendizagem é comportamentalista, que significa o professor vai ensinar você as coisas que fazem sentido para ele, e a partir disso você vai mudar o seu jeito de pensar e de agir,
Isso é comportamentalista. Quando essa concepção, qual é a concepção de avaliação para essa concepção comportamentalista? Avaliação significa controle. O controle permanentemente exercido sobre o aluno no intuito de ele chegar a demonstrar comportamentos definidos como ideais pelo professor. Não existe uma abertura para eu dizer assim, não, mas não gostaria de me comportar desse jeito. Aprendizagem comportamentalista, avaliação controladora. Quando a aprendizagem é comportamentalista, o conceito de diálogo é perguntar e ouvir respostas, de preferência a resposta que eu considero a certa. Quando o conceito de aprendizagem é comportamentalista, o conceito de acompanhar significa estar sempre junto para observar e registrar resultados. Então, olha só, agora a gente vai fazer uma outra abordagem do conceito de aprender e aí como é que vão mudar também os conceitos de avaliação, de diálogo e de acompanhar. Quando o conceito de aprendizagem significa descobrir a razão das coisas e pressupõe a organização das experiências vividas pelo sujeito numa compreensão progressiva das noções. Então aqui, nessa concepção, a aprendizagem significa que o aluno, a criança, o adolescente e o próprio adulto, né, ele vai descobrir a razão das coisas. E aí ele vai pressupor a organização das experiências vividas por ele, e aí ele vai, a partir daquilo, peraí, então assim, a criança, eu descobri que quando tá sol, tá calor. Só que hoje eu também despertei para a possibilidade de que às vezes não tá calor, tá frio e o sol também aparece. Então, são experiências que eu tive diferente. A aprendizagem mediadora, ela pode até despertar para isso, né? Mas a partir de uma experiência que você viveu. E aí, eu vou organizar essas experiências. Peraí, eu vivi isso, eu percebi isso, ou eu vivi, ou eu percebi, ou observei esse fenômeno. E, de fato, antes eu pensava que só em dias de sol, que nos dias de sol sempre eram quentes. Mas eu tô percebendo hoje, eu fui questionado, eu fui provocado para perceber que não, que pode estar sol e frio ao mesmo tempo. E aí eu vou reorganizar isso. Na perspectiva da alfabetização, da consciência fonológica. Eu li a vaca e aí era faca, mas eu nem sequer me percebi, né? A criança nem sequer se percebeu. Então, faca, tudo aquelas que lá. Não fez muito sentido, também não estava muito atenta ao sentido. E nisso eu vou construindo uma leitura sem sentido, porque não é uma leitura sem atenção para a consciência fonológica, ou sem atenção para a decodificação adequada, ou sem atenção para o significado do que eu estava lendo. Só que numa determinada provocação, eu, desestabilizei aquele meu conhecimento. Nossa, peraí, eu nunca tinha percebido que eu lia vaca e era faca, e que tinha diferença de uma coisa para outra, e que, de fato, eu até sei que vaca é uma coisa e faca é outra, mas na leitura, eu nunca tinha percebido isso. Então, houve um despertar, houve uma provocação. Aí, da minha experiência de leitura, de conhecimento do significado, eu reorganizo. Entende? Eu redescubro, eu organizo de forma diferente a minha aprendizagem. Quando a aprendizagem é isso, é descobrir o sentido das coisas e organizar a partir das minhas experiências, qual que é o sentido de avaliação? Significa ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber. Então, presta atenção, como que movimenta a sua boca na vaca e na faca? O que você ouve? Você vê que é muito parecido, né? Mas será que é igual? E os significados? São parecidos? São iguais? Podem se confundir? Eles dão sentidos diferentes a um contexto de leitura ou ao contexto de escuta, né? Quando a concepção de aprendizagem é essa, de descobrir a partir das minhas experiências e redescobrir e organizar e construindo uma compreensão progressiva, qual é o conceito de diálogo? É refletir em conjunto, professor e aluno, sobre o objeto de conhecimento. Exige aprofundamento em teorias de conhecimento e nas diferentes áreas do saber. Exige do professor, né, que ele tenha, por exemplo, o conhecimento da consciência fonológica.
que ele tenha o conhecimento de que o aluno não aprende só quando ele copia certo faca e vaca, ou quando ele lê certo faca e vaca. Ele pode estar reproduzindo aquela coisa sem ter construído uma compreensão progressiva, sem ter descoberto, sem ter organizado, sem fazer parte dele aquele conhecimento. Ele pode estar simplesmente reproduzindo de forma superficial, né? E aí, como que é o conceito de acompanhar para essa ideia de aprendizagem, de descobrir, organizar as experiências e a compreensão ir sendo progressiva? Acompanhar é favorecer o vir a ser. Isso é filosófico, esse vir a ser. Desenvolvendo ações educativas que possibilitem novas descobertas. Então, não é eu pegar uma criança que escreveu vaca ao invés de escrever faca e pedir para ela escrever 100 vezes, aconteceu isso comigo, a palavra vaca e faca, né? Fazer um paralelo ali, reproduzir e para ela entender essa diferença. Não é isso, é esse vir a ser, é você despertar, vamos ver, vamos observar, vamos ver, produz aí, faz aí esse movimento na sua boca, fecha os seus olhos, fecha a sua boca e ouça o que a professora vai falar, ó, vaca, faca, só ouve. Esquece que tem que escrever, esquece, porque é uma questão de consciência do som, né? É uma questão, aqui, é na consciência do som que vai fazer diferença naquela construção do conhecimento. Não é a repetição várias vezes de vaca, 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 faca, faca, vaca, 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 faca, faca, faca. Ele vai conseguir escrever, mas é a consciência fonológica. Quando ele ouvir, quando ele tiver que ler, a experiência dele, né, disso, o escutar, o sentir o som e tal, foi progressivo, né? Aconteceu, foi descoberta, ele aprendeu a reproduzir. E aí eu botei aqui para finalizar. O que busco enunciar é uma necessária investigação no que diz respeito ao significado da avaliação enquanto relação dialógica. Então, rever o significado de avaliação. Avaliação é uma relação dialógica, diálogo de dois, que vai, que volta, que fala, que escuta, que troca, que acrescenta, que se deixa acrescentar na construção do conhecimento, privilegiando a feição de mediação sobre a de informação da avaliação do aluno. Então, assim, é mediar, é deixar ele se expressar, é entender a expressão dele, é acompanhar o desenvolvimento dele, é entender como é que ele está construindo aquilo. E aí, num equívoco, você questionar, você provocar para que ele chegue assim numa reflexão própria, autônoma daquele equívoco e fala, poxa, acho que eu preciso rever, entende? Uma coisa é você acumular informação, outra coisa é uma compreensão progressiva das noções que você está construindo, que você está percebendo, que você está refletindo e tal. Privilegiando a feição de mediação sobre a de informação na avaliação do aluno e buscando a compreensão da prática avaliativa dos professores, né? Então, é olhar para um aluno que ele vai construir progressivamente a sua própria noção das coisas a partir da sua reflexão e de uma participação mediadora do professor, instigando e provocando aquela construção progressiva do conhecimento dele e buscar também a compreensão da prática avaliativa dos professores. Os professores, para Hoffman, eles precisam falar sobre isso, eles precisam dialogar sobre isso, eles precisam conversar sobre isso. Eles precisam resolver problemas em relação a essa questão da avaliação, efetivamente. Eles precisam refletir sobre isso, rever conceitos, fazer diferente daquilo que foi feito com eles. Paulo Freire ele tem um livro chamado Pedagogia do Oprimido. E ali ele fala sobre o oprimido e o opressor. E ele fala que à medida que a gente vive, é muito comum quando você ter a possibilidade de deixar de ser oprimido e tornar-se o opressor. E ele fala também dessa pedagogia do oprimido, e ele fala que ele não quer fazer com que o oprimido se torne o opressor. Ele quer fazer com que oprimido e opressores saibam dessa realidade de oprimido e opressores e acabe com a opressão. Então,
A gente precisa ter consciência. O professor precisa ter consciência da sua prática avaliativa, que ela é sentenciadora, como foi quando ele era aluno. E aquilo não foi saudável. Então, qual é a proposta de Jussara Hoffmann a partir de tudo isso que ela levantou? Ela diz assim, que precisa existir uma tomada de consciência dos educadores no sentido da avaliação na escola. Isso é difícil, ela fala que é difícil inclusive de iniciar essa conversa com os professores. Não existe abertura para falar sobre essa questão da avaliação. Isso nas palavras da Jussara Hoffmann. Muitos professores, eles sequer se sentem incomodados com esse panorama de avaliação. Por isso que eu fiz lá um questionamento lá no começo. Para você tá tudo bem? Essa questão, a forma como a avaliação é concebida assim, na nossa sociedade, dentro do nosso sistema de ensino? Porque ela fala que os professores, em sua grande maioria, beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo eu passar um monte de informação, verificar como é que eles conseguem me reproduzir e a partir da quantidade ou da qualidade da reprodução deles, eu avalio em notas e aí eu dou a sentença. Legal. E aí ela fala também que existe uma força na relação entre a concepção de aprender e avaliar, que foi essa que a gente acabou de falar. Existe uma força na relação entre essas duas concepções. E nos 3 graus de ensino existe isso, tanto no fundamental no ensino superior. Para Hoffmann, se refere essencialmente, essa dificuldade de falar sobre isso, se refere essencialmente ao descrédito em relação à perspectiva da avaliação mediadora. Os professores não acreditam que é possível estabelecer uma avaliação mediadora e levando em consideração também, né, gente, que a avaliação mediadora ela faz parte do processo de uma prática de ensino mediadora. E aí Hoffmann finaliza dizendo que existe uma necessária investigação sobre o significado de avaliação, que seja mediadora, que seja construtiva. Ela fala, inclusive, também que os alunos não têm a chance de reverem o que eles erraram e que foi percebido a partir da avaliação. Porque a avaliação ela é feita normalmente no último dia, na última semana do bimestre. Depois disso que se reúne ao conselho, né? Isso é o que eu tô falando, o conselho de juízes para dar o veredito final. Mas nem sempre, quase nunca, é chamado o aluno para falar assim, olha, o que acontece, o que tem aqui, o que você quis dizer nessa prova? E aí fazer aquelas provocações para que se caminhe para uma construção de conhecimento científico. O aluno, ele recebe a prova dele com certo, o errado e a nota. E depois ele sabe que por conta daquela prova ele passou ou repetiu de ano. Mas não existe a preocupação de saber qual foi, o que se estabeleceu de aprendizado ali, o que se estabeleceu de construção de aprendizado, o que o aluno descobriu sobre o objeto de aprendizado que ele observou quando observou. Porque simplesmente no próximo bimestre troca-se de assunto. Pouco se importa se ele entendeu aquilo ou não, ou o que foi que ele concluiu daquilo. E muitas vezes sabe-se que ele não concluiu nada, mas vai para o próximo assunto, para o próximo bimestre, e pouco importa. Gente, essa é a Jussara Hoffmann. Eu confesso que para vocês que de fato eu achei fantástico. Eu acho que existe, né? Precisa pensar nessa questão burocrática, nessa exigência no contexto da educação, nas exigências do sistema de ensino, que muitas vezes é muito mais forte do que o próprio professor. Muitas vezes o professor sente-se assim, nadando contra a correnteza, e muitos professores desistem e preferem ir a favor da correnteza, porque o esforço é muito menor, embora nem sempre você tenha, embora você indo a favor da correnteza, você nem sempre conquiste assim a satisfação de ter chegado ao objetivo que você definiu para você. Ou, às vezes, pelo que ela fala, os professores nem sempre definem o objetivo. Eles simplesmente vão a favor da correnteza e tá tudo bem, não importa para onde eles estejam indo. Eu espero ter ajudado. Eu acho que vale a pena essa reflexão. E eu gostaria que vocês compartilhassem, eu gostaria muito que vocês comentassem, porque aqui vale muitos comentários, né? Muitos desabafos, muitas críticas, muitas discordâncias e concordâncias. E eu acho que vale muito a pena, independente de qualquer concurso, a gente fazer essa reflexão à la Jussara Hoffmann, né? Fico por aqui, um abraço e até mais.